Boa noite, vereadores, boa noite, internautas, Diego. Sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2022. Votação da dispensa da ata da última sessão. Quem é a favor, fica como está. Quem é contra, se manifeste. Todos os vereadores foram a favor da dispensa. Então, vamos ao expediente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente, internautas que estão nos assistindo através do Tempo de Notícias. Sessão do dia 16 de novembro de 2022, expediente. Projeto de lei ordinária número 96 de 2022, autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1763, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre as providências relativas ao recolhimento e guardas de animais soltos nas vias públicas e da outras providências. Excelentíssimo senhor Paulo Gustavo Zanonai, presidente da Câmara de Vereadores neste município. Projeto de lei ordinária número 96 de 2022. Altera a lei 1763, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre as providências relativas ao recolhimento e guarda de animais soltos nas vias públicas e dá outras providências. Ofício número 94 de 2022, fui 11 de novembro de 2022. Prezado senhor, na oportunidade que colhemos para cumprimentá-lo, vimos a essa Casa Legislativa encaminhar projeto de lei que altera a Lei 1763, de 4 de janeiro de 2018, e dá outras providências. O presente projeto de lei dispõe sobre o recolhimento e guarda de animais soltos nas vias públicas, objetivando dar efetividade às normas constitucionais e infraconstitucionais que tutelam a proteção dos animais vulneráveis e, por consequência, proporcionar um meio ambiente saudável, já que o abandono exponencial desses animais nas ruas acarreta problemas sérios à saúde pública, além da proteção à integridade física dos municípios. Tal regulamentação está em consonância com a legislação brasileira, já que o artigo 225 da Constituição Federal de 88 determina que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público a coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para a efetividade desse direito, cabe ao poder público, no inciso 7º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Trata-se de uma conquista da sociedade que se preocupa com o bem-estar animal, o que, somado aos esforços da Câmara de Vereadores do Poder Executivo, será um passo histórico e certeiro para sua efetiva implementação no âmbito do município do Chuí, Rio Grande do Sul. No mesmo sentido, o referido projeto está em consonância com a competência legislativa municipal. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Portanto, considerando o exposto, o presente projeto de lei não invade a competência da União, nem ao menos a dos Estados ou do Distrito Federal, haja vista que seu objeto é regulamentar a previsão constitucional de respeito ao recolhimento e guarda de animais soltos. Certo de sua pronta aprovação, subscrevemos com cordiais saudações. Atenciosamente, Marco Antônio Vasques Rodrigues Barbosa, Prefeito Municipal. Projeto de lei emenda altera a Lei 1763, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre as providências relativas ao recolhimento e guarda de animais soltos nas vias públicas e dá outras providências. Artigo 1º. Os semoventes encontrados soltos nas ruas, estradas, praças ou caminhos públicos serão recolhidos pela municipalidade, órgão próprio da Prefeitura Municipal, pessoas físicas ou jurídicas nela credenciadas. Artigo 2º. Fica proibida a criação e a circulação de animais de médio e grande porte em estado de soltura às margens das rodovias asfaltadas e vias urbanas do município do Chuí. Parágrafo 1º. Considera-se animais de médio porte os ovinos, caprinos, suínos e os que lhes sejam equivalentes em tamanho ou peso. Parágrafo 2º. Considera-se animais de grande porte os equinos, bovinos, assininos, moares e os que lhes sejam equivalentes em tamanho ou peso. Parágrafo 3º. Considera-se solto
Inciso 1º. Animais encontrados em lugares públicos desacompanhados de seu proprietário ou responsável. 2º. Animais criados ou transportados de maneira desordenada ou não apropriada, sem o devido acompanhamento ou assistência do responsável. Artigo 3º. No ato da apreensão, realizar-se-á a inspeção visual do animal, resenha do mesmo, e constará da respectiva ficha de ocorrência sua espécie, idade presumida e principais características físicas. O local da data da apreensão, a assinatura do responsável pelo ato, bem como fotos dos animais apreendidos e do local da apreensão. Parágrafo 1º. O animal que apresentar aspecto doentio, sinais de moléstia ou ferimento grave será mantido separado dos demais e receberá assistência médico-veterinária. Parágrafo 2º. Os honorários da assistência médica veterinária e os medicamentos utilizados no tratamento do animal serão cobrados do proprietário ou responsável pelo mesmo, conforme dispõe a planilha de custo a qual a administração se sujeitou para a aquisição desses produtos e serviços. Artigo 4º. O semovente recolhido em virtude do disposto neste artigo será retirado no prazo máximo de 30 dias mediante pagamento da multa e da taxa de manutenção respectiva. Artigo 5º. Após 30 dias, o animal receberá dose de reforço de vermífugo e, se necessário, remédio biolicida. Artigo 6º. Não sendo retirado o semovente nesse prazo de 30 dias, os animais inteiros podem, a qualquer momento, em decisão do médico veterinário fiscal, realizar, sendo cavalos úteis, castração destes, sabendo-se que podem causar acidentes com outros animais. Artigo 7º. Não sendo retirado o semovente neste prazo, ficará a cargo da Prefeitura efetuar sua venda ou doação. Artigo 8º. Os proprietários dos semoventes que forem apreendidos serão notificados de sua apreensão. Parágrafo único. Não sendo conhecida a propriedade dos semoventes, a municipalidade providenciará um aviso ao público geral, no prazo de 48 horas de apreensão, no site da Prefeitura Municipal. Artigo 9º. A liberação ao proprietário somente se dará depois de comprovada a titularidade através de marcas e sinais, ou na falta desta, com declaração expressa de duas testemunhas idôneas e o pagamento das multas e taxas correspondentes. Artigo 10º. O proprietário responsável pelo animal apreendido, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, ficam sujeitos às seguintes penalidades de multa. Inciso 1. 1 RM por animal apreendido. 2. 0,85 RM para a taxa sobre a diária de hospedagem dos semoventes. E 3. 0,5 RM de transporte. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa anteriormente aplicada será acrescida de 100% em cada um dos itens: apreensão, diária e transporte. Artigo 11. Uma vez liberado o animal, todos os cuidados a ele pertinentes, inclusive seu transporte, ficará a cargo de seu proprietário ou responsável desde o momento do resgate. Artigo 12. Em caso de doação desses animais, os mesmos precisam passar por realização de exames exigidos por lei estadual, conforme citados abaixo. No Decreto 52.434 de 2015, que regulamenta a Lei 13.467 de 15 de junho de 2010, que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 18, fica estabelecido que os proprietários ou proprietárias, detentores ou detentoras, possuidores ou possuidoras e depositários ou depositárias de animais ficam obrigados a: inciso 1. Cumprir as medidas de defesa sanitária animal nos prazos e condições determinadas pelo órgão de defesa sanitária animal. Inciso 7. Transitar animais de peculiar interesse do Estado acompanhado do documento oficial de trânsito animal e dos demais documentos sanitários ou fiscais estabelecidos na legislação. Estabelece como documento sanitário para equídeos, o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos estabelece como documentos sanitários necessários para trânsito o exame negativo para anemia infecciosa equina, AE, conforme IN 45 de 2004, e o exame negativo para mormo, conforme IN 06 de 2017. O Decreto 52.434 de 2015 também estabelece sanções aos proprietários ou detentores em caso de descumprimento dos deveres mencionados acima. Artigo 13. Na infração de qualquer artigo desta lei será imposta a multa correspondente ao valor de 5 RM,
Artigo 14. Não serão aceitos animais encaminhados ou trazidos diretamente por pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 15. O município não terá qualquer responsabilidade pela morte de animais apreendidos, bem como por dano, roubos, furtos ou fuga de animais ocorridos em circunstâncias alheias à sua vontade. Artigo 16. O município poderá celebrar convênio com entidades ou contrato com terceiros para prestar o serviço de guarda, depósito e cuidado dos semoventes apreendidos em local próprio. Artigo 17. O fiel depositário desses animais tem obrigação de manter o animal em bom estado nutricional e bem-estar, podendo o serviço municipal, a qualquer momento, desfazer o convênio. Artigo 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Completo. Passa para o dia. Ordem do dia. Opa. Ordem do dia. Não temos mais nenhum projeto no expediente. Tá? Título: Projeto de Lei Ordinária número 92/2022, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Presidente. A discussão. Em votação. Projeto de Lei Ordinária número 92/2022, que é a LDO, que já está quase um mês na casa em análise. Boa noite, presidente, vereador, é só para saber, tem alguma... Não tem linha, não tem... Parecer? Tem linha das funções? Não? Não, e tem que ser hoje porque é lei orçamental anual, né? Senão atrasa. Então tá. Em votação, quem for a favor fica como está, quem for contra se manifesta. Todos os vereadores a favor do projeto. Passemos então. Projeto de Lei Ordinária número 96 de 2022, autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1763, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre as providências relativas ao recolhimento e guarda de animais soltos nas vias públicas e da outras providências. Em discussão? Em votação. Quem for a favor, fica como está, por conta se manifeste. Todo o Chico, por favor. Está contra? Vereador Chico contra. Dilamar a favor. Patrícia a favor. Sandra a favor. Vereadora Sônia. Vereador Hugo. Vereador Luiz e vereador Alencar a favor. Então, passou o projeto. Então, passamos então para a explicação pessoal. A vereadora vai pedir para sair. Chico. Presidente, eu gostaria só de me manifestar antes e depois solicitar que seja colocado em votação, porque eu tenho aula na escola. Gostaria de me manifestar antes. Eu somente. Não sei qual é o Chico vai. Pode sair. Eu gostaria de falar do sábado agora que teve o projeto Futuro Suave aqui no Chuí, foi lá no ginásio Artigas, com a cerimônia de apresentação das atividades esportivas do Jiu-Jitsu. Veio o deputado Tiago no Chuí, junto com o Nato, que foi candidato, que é o responsável geral pelo projeto. E lá na escola Artigas foram feitas apresentações, juntamente com os professores de Jiu-Jitsu que vão trabalhar dentro do projeto do Chuí. Eu conversei com o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, o senhor Carlos Segovia, e tem 35 jovens inscritos hoje no projeto aqui no Chuí. Nós temos vaga para 40, o projeto para o município aqui tem em torno
pelo valores que me passaram, mais ou menos R$200 mil, tá? E serão trabalhados durante todo o ano, o próximo ano, esses alunos, e esperamos realmente que se complete as 40 vagas e que tanto crianças como jovens participem do jiu-jitsu, porque é muito importante. Nós tínhamos sábado atletas de outras cidades também, foi muito interessante, foi até emocionante em algumas situações das lutas que foram realizadas no sábado. Também gostaria de agradecer publicamente ao deputado Tiago. A Escola Marechal Soares André acabou de adquirir uma cozinha completa, mobiliada com mesadas também de mármore, televisões, uma tela retrátil, uma impressora, com a verba, dentro do valor da verba dos R$50 mil que foi feita a emenda para a escola. Eu gostaria de agradecer imensamente ao deputado por isso. Seria isso, muito obrigada. E agradeço que eu tenho que lecionar ainda hoje. Alguém mais para manifestar? Bom, não tendo mais ninguém a se manifestar, então encerramos a sessão do dia 22, não, 16 de novembro de 2022. Muito obrigado, vereadores, boa noite, até semana que vem. E os internautas que estão nos vendo.